Oi pessoal, tudo bem? Estamos no ar aqui com mais um vídeo no canal do Fábio Fidelix e eu vou falar sobre o Emílio Surita, que nos últimos dias virou assunto aí nas redes sociais, nos portais, em emissoras de televisão, em outros canais de YouTube, sobre a brincadeira que ele fez no programa Pânico e que causou toda essa repercussão negativa para o Emílio Surita, essa questão do cancelamento, nessa palavra que é utilizada hoje em dia. Muita gente cancelando o Emílio Surita, muita gente também defendendo o profissional, e eu quero falar sobre isso, mas antes vou falar também de como o Emílio Surita é uma influência, é uma inspiração que eu tenho no rádio. Antes disso, peço para você deixar aí o seu like no vídeo se você gostar desse conteúdo, e também se você gosta de assuntos da televisão, do rádio, da internet, mídia esportiva, que é o carro-chefe aqui do canal, falar dos profissionais da mídia esportiva, direitos de transmissão, aquela coisa toda. Peço para você então fazer sua inscrição, inscrever-se no canal do Fábio Fidelix. Se você já é inscrito, não esquece de dar aquela ativada em todas, ativar o sininho em todas para receber os avisos quando pinta vídeo novo aqui, tá bom? Então vamos lá. Emílio Surita, olha, eu acompanho o trabalho do Emílio desde os anos 80, que foi quando eu comecei a acompanhar a rádio, comecei a acompanhar a televisão. Me lembro do Emílio Surita apresentando programas de videoclipe, que era uma onda, nos anos 80, na Bandeirantes, acho que na Manchete também teve uma passagem do Emílio Surita. Ele apresentava desfiles de concurso de Miss, apresentava bailes de carnaval, também fazia muitos spots comerciais na televisão, apresentava programa de vendas, que era também mania nos anos 80 e 90. Depois comecei a acompanhá-lo no rádio, o Emílio, depois... sabendo de toda a história dele, ele começou em 83 no rádio, 1983 na rádio Bandeirantes FM, que hoje é a Band FM, e a partir de 84 ele começou seus trabalhos na Jovem Pan, onde está até hoje, e passou por várias fases, e o Emílio Surita é uma das minhas inspirações. Outro dia eu participei de um podcast aqui na minha região, em Mogi Guaçu mais precisamente, e fui questionado sobre isso, quais são as minhas inspirações no rádio, que eu estou no rádio desde 87. Sou radialista desde 1987, faço locução em FM, apresentando programas musicais, programas esportivos, desde 1990. E o Emílio Surita, sem dúvida alguma, citei o Emílio nesse podcast, qualquer pessoa que me entrevistar, vou citar o Emílio Surita, vou citar o Banana, que durante muitos anos também trabalhou na Jovem Pan, trabalhou na Transamérica, trabalhou na Band também, na Bandeirantes, lá nos anos 80, na época que a Band era Black Music. Julinho Mazei, outro nome também, que foi uma inspiração, ele que trouxe a locução americana, do FM americano para o Brasil, aquela coisa do dinamismo, da velocidade. E o Emílio Surita, sem dúvida nenhuma, é um dos ícones do FM jovem, do FM pop. E aí, nos anos 90, me lembro que eu trabalhava na Rádio Cidade de Campinas, 92,5, na época da Eurodance, em 1994, 95, e a gente trabalhava na Rádio Cidade de Campinas, e o coordenador artístico deixava, a gente tinha lá um canal na mesa de som e ficava ouvindo a Jovem Pan direto, porque a Jovem Pan era uma inspiração, a Rádio Jovem Pan FM na época, época da Eurodance, das Sete Melhores, quando começou as Sete Melhores, época dos clássicos da Pan, época... do Na Balada, Jovem... não era nem balada, Ritmo da Noite, Antes do Na Balada era o Ritmo da Noite. E o Emílio Surita era o principal nome da Jovem Pan. Ele entrava no ar às 10 da manhã, saía às 2 da tarde. E foi nessa época, 94, por aí, que começou o Pânico na rádio. Eu me lembro do Emílio, do Marcelo Batista, tinha mais alguns outros integrantes, não me lembro. Depois veio Bola, e depois foi Carioca, e aí se transformou nesse sucesso, o Pânico, e o Emílio é um cabeça ali do Pânico na rádio. Depois o programa foi para televisão, primeiro na Rede TV, pelo menos que eu me lembro, primeiro na Rede TV e depois na Band, e depois o programa acabou. Aliás, todos os programas de humor praticamente da TV brasileira acabaram. TV aberta hoje tem o quê? A Praça é Nossa na SBT, sobrevivendo lá até hoje, às quintas-feiras, bem tarde, A Globo, que tinha nos anos 80, Jô Soares, Chico Anísio, Agildo Ribeiro, que tinha depois Caceta e Planeta, que tinha TV Pirata, Vida ao Vivo Show, Os Normais, mais pra frente, A Grande Família, todos esses trapalhões citei também, Então toda a TV, a Band tinha programas de humor, o SBT tinha, a Manchete tinha, me lembro daqueles bonequinhos dos políticos, na Manchete, depois na Band, tinha lá os bonequinhos dos políticos, então, cara, programa de humor, e a gente
se divertia muito naquela época, né? Hoje, até falei isso no podcast, hoje a gente não consegue mais assistir TV. A TV tradicional, né, que eu gosto de falar, a mídia convencional, a Globo, a Band, a Record, a SBT, a Gazeta, a TV Cultura, você não consegue mais rir, né? A gente não consegue mais rir, praticamente em nenhum horário. Talvez em novelas, eu não acompanho mais novela faz tempo, acompanhei muito novela naquela época, né, dos anos 80, 90, até início dos anos 2000, algumas novelas, até Senhora do Destino ali e tal. Mas a televisão hoje não tem praticamente nada de programas de humor. O rádio também, me lembro da Turma da Maré Mansa, na Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, se eu estiver enganado aí, alguém lembra, pode me corrigir nos comentários, né? Turma da Maré Mansa, o Pânico virou mania, né? Depois toda a rádio começou a ter ao meio-dia algum programa nessa linha, né? De humor, de brincadeira, de tiração de onda, tal. Eu me lembro até, o Emílio criou também, antes do Pânico, o trote, né? Que virou em todas as rádios trote, que era o Boi na Linha, que era ligar para as pessoas e passar um trote, né? Dar uma zoada lá com as pessoas, o Boi na Linha. Depois toda a rádio começou a fazer também essa questão de trote, era por telefone naquela época e tal. Então o Emílio é um ícone do rádio, do FM, principalmente do FM jovem, uma voz espetacular. Talvez, olha, ele e o Banana, nesse estilo de rádio jovem, de rádio pop, talvez sejam as melhores vozes do rádio. O Emílio tem uma voz, um grave de voz fantástico, né? Ele, para gravar um spot comercial, mesmo para apresentar os programas, para gravar chamadas de shows, de festas, era uma coisa incrível, né? A voz do Emílio Surita é inacreditável. Muita gente imitou o Emílio Surita. Eu tentei, na minha vida, já, né, nas locuções, imitar um pouco do Emílio Surita, um pouco misturado com Banana, com o Julinho Mazei, com esse pessoal. Eu me lembro do Tony também, em Campinas, que fazia Antena 1, Super Tony, né, que depois virou Tony Brown, que hoje está, acho que se não me falha a memória, na cidade de Indaiatuba, na Clipe FM. Ele fazia Antena 1 de Campinas nos anos 90. O Tony também, um locutor que tinha um pique, né, um negócio, um dinamismo de locução fantástico. Então, todos esses locutores, Gislaine Martins é uma locutora que falava rapidinho também na Educadora FM de Campinas, depois ela foi para Nova FM de São Paulo, quando era pop, foi para Transamérica, acho que andou para outras áreas, não sei se ela está ainda. Depois me parece que foi para a Massa FM, lá do Ratinho, né? O grupo Massa FM, não sei se ela está lá ainda, mas era uma inspiração a Gislaine Martins e outras locutoras também, Tina Roma. Gente realmente era a época de ouro, né? Época de ouro do rádio, do FM, que eu sempre gostei desse estilo de locução, né? Mais dinâmico. Então, Emílio Surita é uma inspiração, é um cara realmente sensacional. Muita gente se inspirou no Emílio Surita, muitos locutores de rádio tentaram, né, imitar o cara, realmente fantástico. E o Pânico continua até hoje, mas passou por algumas mudanças, como todo mundo sabe, nos últimos anos, partiu para o lado político, né, que eu, sincero, honestamente, não gostei muito quando partiu para o lado político. O Pânico, eu preferi o Pânico, realmente, que era só um programa de humor, né, era um programa de humor, né, de brincadeiras, de humor, algumas brincadeiras de mau gosto, isso aí acontece em todos os programas de humor, né? Algumas coisas legais, outras não, como na TV também tinha coisas que eu gostava, outras não, mas me diverti muito também com o Pânico, e o Emílio acabou depois com o Pânico, né? Desde que começou o Pânico no rádio lá em 94 também, com as entrevistas, né? Entrevistando celebridades, artistas, aquela coisa toda, o Emílio se transformou também num grande comunicador, porque antes ele era um locutor de FM muito bom, um dos melhores da história, principalmente nesse estilo pop, nesse estilo jovem, e acabou se transformando também num âncora fantástico, num entrevistador, né, num cara realmente incrível para comandar programas de rádio. E agora, né, a gente vê aí a Jovem Pan passando por todas essas mudanças, que não precisa nem ficar citando aqui, todo mundo sabe, né, quem acompanha a Jovem Pan sabe o que está acontecendo, e o Pânico continua sendo um programa de muita audiência. Inclusive, no horário do Pânico, ele consegue derrotar, né, a Jovem Pan News, consegue vencer a Globo News em audiência. Praticamente um dos poucos horários, ou talvez o único horário, que é o horário do Pânico, ele consegue vencer a Globo News em audiência. Você vê como o Pânico até hoje, né, continua tendo muita audiência, apesar de todas essas mudanças, né, até o Bola que fez parte do Pânico durante muitos e muitos anos, deixou o programa. Até eu vi uma entrevista do Bola num podcast, dizendo que ele deixou o Pânico porque não era praia dele a política, ele não entendia, não gostava de falar de política, então ele acabou deixando o programa, né, mudou muito, então ele acabou deixando, outras pessoas também saíram do Pânico, mas continua, repito, sendo um programa de muita audiência. E nos últimos dias aconteceu tudo isso aí, que a galera tá sabendo, essa imitação que o Emílio fez, essa
brincadeira que o Emílio fez com o apresentador, jornalista da Globo News, e acabou sendo cancelado, né, por muita gente nas redes sociais, em muitos programas de televisão que falam de TV, em programas de rádio, em canais de YouTube. Então, uma parcela da população brasileira cancelando, criticando Emílio Surita, né? Acusações, Emílio é isso, Emílio é aquilo. Tem um outro lado defendendo Emílio Surita, e eu vou dizer para vocês que vi o vídeo, né? Pelo menos no trecho que eu acompanhei, que deve ser o trecho que quase todo mundo viu, e tá aí, só clicar no YouTube. Você vai encontrar rapidamente aí o que aconteceu, a brincadeira que o Emílio fez, a imitação que ele fez do jornalista da Globo News. Achei, sincero, honestamente, uma brincadeira. Achei uma brincadeira. Se for uma brincadeira de mau gosto, se não foi de mau gosto, é uma outra questão, mas não vejo motivo, estou sendo sincero aqui, para toda essa questão. Não vejo motivo para essa história de cancelamento, né, de querer tratar o Emílio Surita agora como uma pessoa ruim, como uma pessoa do mal, por causa desse episódio, né? Então, é essa a situação. Então, é isso. Só se tiver uma imagem que eu não vi, né? Pelo que eu vi nas redes sociais, pelo que eu vi no próprio YouTube, as imagens do momento em que o Emílio faz a brincadeira com esse jornalista que apresenta seu programa no canal Globo News, não vi nada de tão exagerado para criar todo esse clima. E aí entram, sem dúvida nenhuma, outras questões, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque hoje nós estamos vivendo um momento que é assim, né? Não depende, não é questão do que se fala, da brincadeira, ou do que né, do que a pessoa fala, do que a pessoa faz. Depende de quem faz, aonde que a pessoa faz. Então tem muito isso. Como eu já disse aqui, a Jovem Pan, nesse horário do Pânico, vence a Globo News em audiência. Então isso faz diferença, né? Se fosse um programa que não desse audiência nenhuma, talvez, né, fosse uma outra pessoa que menos conhecida, com menos repercussão, teria menos, né, menos críticas, não daria toda essa repercussão, sem dúvida alguma. Também tem a questão do lado político, né? Que a Jovem Pan, o Pânico, tem o seu lado político. Então quem é do outro lado da política, né? Quem é do outro espectro, com certeza vai detonar. Isso aí acontece, de todos os lados isso acontece, mas enfim, hoje essa questão também do politicamente correto que a gente vive, é claro que as coisas mudaram, né? Não temos que esconder isso de ninguém, as coisas mudaram, né? Nos anos 80, como eu disse, lá dos programas de televisão, dos programas de humor de rádio, daquela forma que se fazia naquela época, hoje não poderia. Esses programas, né, sairiam do ar assim em uma semana, 2 semanas, né? Por isso que eu estou dizendo que não tem mais programas de humor, porque hoje, eu que tenho aqui meu canal no YouTube, eu sei, né, hoje, depois de alguns anos, poucos anos, mas eu já aprendi, até com outros canais, que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, você tem que pisar em ovos em muitos momentos, né? Porque uma palavra que você fala, que às vezes não tem nada a ver, né, uma simples palavra que você coloca, pode ter problemas. Então, a gente tem que tomar cuidado. E o que eu poderia dizer é o seguinte, para fechar esse vídeo aqui, quero saber sua opinião sobre esse assunto também, que é um assunto polêmico. Tenho certeza que teremos diversas opiniões aqui, né, de todos os lados, né? Gente defendendo, gente criticando o Emílio, a Jovem Pan, aquela coisa toda. Mas como eu não sou do humor, né, eu sou da locução, da narração esportiva, da locução de programas musicais, sempre fiz isso. Nunca apresentei nenhum programa, digamos assim, de humor. Já apresentei programas esportivos, leve, até descontraído e tal, uma pitadinha de humor, sim. Mas não sou comediante, não sou humorista. O próprio Emílio não dá para dizer que ele é humorista, né? Ele é um âncora de programas, de programa humorístico. Um âncora. Ele não é, tanto é que a imitação dele nem é boa, né? Ele não é um imitador. Emílio Surita nunca foi um profissional da imitação. Tem gente que imita aí muito melhor do que Emílio Surita, então ele não é um imitador. Ele fez uma brincadeira ali, né? Falando dos apresentadores da Globo News, tal, perguntou o nome do apresentador da emissora, tal, Marcelo, né? Então, eu acho que foi uma brincadeira. Muita gente pode ter achado que foi uma brincadeira de mau gosto, mas não vejo, sincero, honestamente, nenhum motivo para tudo isso que está acontecendo. Não sei se o Emílio vai ou não continuar na Jovem Pan, né? Nesse momento, essa é a pergunta que a gente faz. Será que a Jovem Pan pediu desculpas, né? Divulgou aí uma nota pedindo desculpas para o apresentador da Globo News, dizendo que foi uma atitude errada e tal.
sei lá, muita gente criticando a Jovem Pan que não teria protegido, né, o seu profissional Emílio Surita, que está lá desde 1984, é o nome mais importante na comunicação da Jovem Pan, né, de décadas e décadas, que traz muito retorno financeiro, audiência para a Jovem Pan, e muita gente achando que a Jovem Pan foi injusta aí com o Emílio Surita, né, com esse pedido de desculpas. Aí cada um tem a sua interpretação. Mas não sei, acho que se o Emílio deixar a Jovem Pan nesse momento, né, o Emílio já tem ali mais de 60 anos, né, já é um veterano do rádio, um cara já consagrado no rádio e na TV brasileira também, por causa do Pânico na TV e tudo que ele já fez de televisão também. Eu acho que o Emílio poderia partir de repente para o YouTube, para outra plataforma, de repente um canal no YouTube do Pânico ou algum outro nome, seguir, eu não sei, enfim, o Emílio, vamos ver o que vai acontecer, né? Se ele vai permanecer na Jovem Pan ou não, porque essa coisa do cancelamento realmente é complicada, né? É complicado, você tem que ter uma estrutura muito grande, o Emílio tem experiência para isso, mas não é fácil, né? Você abrir aí sites, todo mundo te criticando, e acho que uma boa parte que está criticando de forma injusta, porque somos seres humanos também. Quem nunca errou? Quem nunca fez, eu não estou dizendo que foi o caso, mas quem nunca fez uma piadinha de mau gosto com alguém, né? Falou alguma coisa que desagradou outra pessoa? Eu já fiz isso, né? Você que está acompanhando o vídeo, muitos podem ter feito já isso. Gente, é normal, o ser humano erra, né? Então, mas não vejo nenhum crime no que foi feito aí pelo Emílio Surita, pelo menos na minha visão. Então é isso que eu queria falar sobre o assunto. Me alonguei demais, o vídeo está enorme aí, mas peço a sua opinião, mais uma vez sua colaboração com o canal, fazendo sua inscrição, deixando seu like no vídeo, ativando o sininho, e a gente volta a qualquer momento com mais um assunto aqui, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.